Olá, sou Alessandra Braus, idealizadora do Arte Casa. Na descrição do canal e deste vídeo, você encontra o meu contato, redes sociais e o link das lojas virtuais Shopee e Elo7. Para ajudar o canal a crescer, se inscreva, deixe um like e ative o sininho. E o projeto de hoje, eu trouxe ameixas e cerejas. Eu já deixei alguns elementos pintados para encurtar o vídeo. Então, eu vou fazer algumas considerações. No sombreado, eu utilizei o siena natural e também utilizei o verde oliva. E para fazer esse sombreado, a gente usa o clareador. Para as folhas da ameixa, eu utilizei duas tintas que são misturas que eu faço. Eu não sei precisar se na paleta da Acrylex vocês vão encontrar esses tons. Mas é uma mistura de verde pinheiro com azul marinho. Ele chega nesse tom aqui, que aproxima-se de um verde pântano, eu acho. E o outro verde que eu utilizo aqui é o verde grama, adicionado um pouquinho de preto. Ele fica um tom mais escuro do que o verde seco. Então, essas duas misturas eu fiz porque eu consigo fazer tonalidades diferenciadas de folhas. Bom, vamos começar dando a base da ameixa, porque para fazer esse sombreado meio acinzentado, azuladinho aqui, a tinta ela não pode estar molhada, ela tem que estar um pouco seca, senão a gente não consegue esparramar a tinta aqui, a gente não consegue fazer o sombreado. Então, a gente vai dar início na ameixa, utilizando o vermelho profundo. E aqui, neste caso, eu não aconselho mudar o tom do vermelho. Então, eu acho que tem que ser o vermelho profundo mesmo, ou o escarlate, que são tons escuros, né, de vermelho. Então, eu vou passar, vou clarear essa parte aqui, aonde vem o caulezinho dela. E mais aqui embaixo, para dar um charmezinho. Então, eu coloco vermelho, quase nela toda. E agora, eu venho acentuando com o escuro. Eu vou utilizar aqui o fúcsia. E venho fazendo o formato dela. Escureço aqui embaixo.
daquela curvinha onde vai vir o caule e sombreio. Eu também vou utilizar um pouco de vinho para escurecer um pouquinho mais. Percebam que ficou uma falhinha aqui da outra mecha. Então, eu venho com esse vinho e preencho. E sombreio. Eu sempre tenho que fazer a transição de tom. Para acentuar esse escuro, eu vou utilizar um pouquinho de preto. Sempre molho só de um lado do pincel. Deposito a tinta. E venho fazendo a transição tonal, ou sombreado, ou esfumaçado. Cada região aí do nosso grande país usa um termo. A princípio, parece estranho, mas quando a gente vem com a sombra azulada e faz o ponto de luz, aí fica tudo certo. Então, eu acentuo bem o preto. E venho sombreando.
Posso vir com um pouquinho do vermelho profundo, acertando aqui o desenho da fruta. Aqui a gente tem que acentuar o escurinho. Aqui eu posso vir com o sépia, completando o sombreado, né? Pra já deixar pronto aqui, que ficou falho. Eu venho com um tiquinho de sépia e faço preenchimento. Então, agora eu vou deixar essa pintura dando uma descansada, porque ela vai precisar secar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos aproveitar aqui as tintas que já estão abertas e fazer as cerejas que faltam, né? As cerejinhas, elas estão pro lado de cá. Então, eu já pintei algumas e deixei outras para fazer com vocês. Eu não costumo usar muitos tons para fazer a cereja, tá? Eu faço ela mais simples. Então, o que que eu vou utilizar aqui? O vermelho profundo. E aqui na cereja, você pode estar usando um outro tom de vermelho, se você não tiver o vermelho profundo. A cereja, ela fica bonita com qualquer tom de vermelho que você utilizar. Eu vou fazer elas todas de uma vez. Mas, para quem não tiver muita prática, fica aquela dica, né, para que vocês façam uma frutinha por vez. Molho o pincel só de um lado, posiciono ele no risco e venho deslizando a tinta. Faço o movimento de girar o pincel, para eu conseguir colocar essa tinta em toda a borda arredondada. E assim eu já venho definindo melhor o meu círculo. A fim de dar um destaque maior, de profundidade e sombra, eu vou utilizar apenas um pouquinho de preto na parte de baixo desta cereja. E misturo. Mais uma pontinha de nada, uma sujeirinha. E vou fazer aquela covinha de onde sai o caule. Agora, eu posso fazer a correção do fundo, observando as cores que eu utilizei aqui.
que foi o sépia, perdão, ciano natural. E embaixo, o sépia. Algumas pessoas gostam de sombrear após o término da pintura. Eu prefiro fazer esses pequenos ajustes e sombrear antes. Bom, aqui vocês observem que eu não vou fazer a covinha desta aqui, nem desta aqui. Por quê? Porque elas estão embaixo, então não aparece. Fica em destaque apenas essas duas. Para eu vir com o branco nesta frutinha, eu também tenho que aguardar um pouco a secagem da tinta. Porque se eu colocar agora, o que vai acontecer? O branco, ele vai misturar no vermelho e eu vou obter um tom rosa e não a luz do branco. Então, eu também vou reservar essas frutas para fazer o acabamento delas posterior. Bom, na sequência, vamos fazer as florzinhas da cereja. Então, para essas florzinhas, eu vou utilizar o vermelho carmim. Mas poderia ser também o púrpura ou um rosa escuro. Essas duas eram dobradinhas. E aqui eu vou fazer uma inteira. Então, eu posiciono o vermelho carmim, para depois vir fazendo a borda com o branco. Porque aqui, no risco, passa um galho. Preencho com o vermelho carmim. E já venho com o branco trabalhando as pétalas. Molho só um pouquinho de branco de um lado do pincel, ó, só molhei um lado. E aí, esse lado que tem a tinta, eu ponho na beirada, pressiono, faço um leve movimento e trago. Pressiono e arrasto. Tintinha na pontinha. Vamos para a outra.
Então, eu vou puxar essa tinta de cima, direção ao miolo da flor. Agora, com o pincel zero, eu vou fazer uma bolinha no centro de cena natural. Clareio com amarelo limão. E venho trabalhando com o vinho. Então, eu vou fazer uma pintinha no centro. E várias outras pintinhas ao redor, dando pequenas batidinhas com o pincel. Dessas pintinhas eu já vou subir os traços. Que representam os pistilos, né? Da florzinha. Porque essas duas, diferentemente destas daqui, elas estão abertas. Agora, eu venho com o branco, dando destaque. Agora, nós vamos fazer as folhas da ameixa. Na folha da ameixa, eu utilizei o verde maçã como fundo. Eu vou passar em toda ela, inclusive na dobra. O pincelzinho de cerda nova, como é que ele arranha o tecido? Ainda precisa amaciar. Aí, eu vou vir com aquele verde que eu obtive a partir do verde grama e o preto. E vou colocar na base dessa folha e vou trazer. Perceba que a folha da ameixa é uma folha lisa. Ela tem a borda da folha lisa. Diferente da folha da cereja, que é serrilhada. Então, esta é uma folha de borda lisa.
Faço a transição tonal. Depois eu venho com aquele outro verde, que também é uma mistura de verde pinheiro com azul marinho. Aí, eu vou acentuar a base. Sombreio. Eu vou acentuar também aqui onde vou fazer a dobra. Então, aqui é mais escuro. E aí, eu puxo pra baixo. E aqui onde vai ser o veio dessa minha folha, o veio principal. Então, aqui eu já posso vir fazendo o sombreado, sugerindo uma ondulação nesta folha. E aqui com o verde maçã, eu delimito o sombreado também. Agora, nessa bordinha de cima, eu também escureço, mas bem pouquinho. E aí, eu venho com o branco. Molho só de um ladinho. Posiciono com a tinta virada para cima. E venho deslizando. Olha que destaque que dá. Suavizo. Aí, aqui com verde escuro, eu vou melhorar essa curva. E já faço o desenho da folha. E também já venho com o branco, clareando esta parte de cima. Depois, com o verde escuro, eu faço o acabamento das nervuras desta folha. É mais trabalhoso? Sim, mas dá um efeito bem mais bacana, não é verdade?
Aqui eu achei que ficou faltando um pouquinho de tinta. Isso. Agora, vamos para esta folha dobrada. Deixa eu trazer mais pra cá. Isso. Essa folha, ela é ainda mais simples de fazer. Porque nós vamos fazer o preenchimento com verde, maçã. Na área de cima, nós vamos usar aquela mistura do verde grama com preto, que fica um verde assim, meio acinzentado. Pode usar a sujeirinha aqui embaixo. E termina de escurecer com meu outro verde misturinha, que é o verde pinheiro com o azul marinho. Então, eu venho com ele aqui na parte de baixo, faço um filetinho e sombreio essa parte interna. Venho com o branco. E clareio. Aqui ficou muito claro. Eu posso vir dar uma escurecida. E agora eu vou clarear a parte de cima. Começo aqui do biquinho. E faço a transição tonal. Aí, aqui com a ajuda do pincel zero, eu vou fazer esse escurinho aqui. Eu vou acentuar o clarinho aqui na beirada. E termino de sombrear com um pincel maior. Aqui já podemos pegar o sépia e fazer o galinho dessa folha
nesse galho principal. Aqui, para não ficar muito liso, a gente pode vir com a nervura. Põe apenas com o pincel 0 e com a ajuda de um outro pincel. Você sombreia. Bom, agora, vamos ver se a sombra da cereja já tá boa pra gente mexer? Fazer o clarinho dela. Bom, agora nós vamos fazer a sombrinha que tava faltando da cerejinha. Então, eu vou fazer um clarinho aqui desse lado. E beirando a covinha. Aqui também eu vou fazer desse lado, e como não tem a covinha, eu vou colocar aqui embaixo. Esse eu vou fazer na covinha. E vou pôr deste lado aqui. Então, perceba que o branco, ele não se mistura com o vermelho, ele já fica. Você consegue manter melhor esse efeito. Porque se eu venho aqui com as tintas super molhadas, tentar colocar esse branco aqui, ele vira na hora um rosa. E aí, dá um trabalho danado para voltar no tom escuro. Eu ainda posso vir com o branco e acentuar um pouquinho mais. E aí, eu dou um efeito de sombra e luz mais realçado. Então, nós já podemos fazer aqui os caulezinhos. Bom, agora só falta a gente fazer essa folhinha da cereja, que ela já é uma folha serrilhada. Então, nós vamos dar também o fundo, que é a cor que nós estamos trabalhando aqui, com o verde maçã. Nós vamos dar o fundo nela, todinha.
Aqui não é que ela era dobrada no risco, não. É que eu desenhei, né? E depois achei que tava pequeno e desenhei ela um pouquinho maior. Então, ela vai ser assim, serrilhada, porém simples. Eu vou preencher com o verde maçã. Aqui eu posso ajeitar a sombra. Apesar que vai um galinho aí, né? Continuação do galinho. Mas, pra deixar mais certinho, dá uma escurecida aqui também. Já vou vir com um pouquinho de sombra. Aí, aqui eu vou usar apenas um pouquinho do siena natural. E o verde misturinha aqui, que é o verde pinheiro com azul marinho. Então, eu começo daqui de cima, molho só de um lado, ó, o outro lado não tem tinta, molho só de um lado o pincel, posiciono, venho fazendo tipo um zigue-zague e deixando a tinta. E eu arrasto essa tinta. Coloco a tinta. E venho arrastando. Do outro lado, a mesma coisa. Vou sombrear. E vou fazer o veio principal. Aqui, ele não é certinho, então, eu venho fazendo ondinhas. E puxo pra cima. Com o branco, vou posicionar ele rente ao veio e vou puxar pra cima, porque eu quero clarear este lado. Aqui eu faço um sombreado bem sutil com branco. Mas aqui nessa parte, pra dizer que essa folha tá por cima dessa, eu vou dar uma clareada. E aí, eu faço o acabamento com um pincel zero. Onde é escuro, eu puxo um claro. Dou uma suavizada com o pincel maior.
do lado claro eu faço escuro, que é pra dar o contraste. Dou uma ajeitadinha no branco aqui da flor. O pincel ainda tava sujo, ó. Ficou meio azulado. Já vamos aproveitar e fazer o galinho. Que é no sépia. Então, com o pincel zero, eu venho colocando. E ele termina aqui. Aí, pra dar um destaque nesse galinho, eu vou usar um pouquinho de branco. Então, agora a gente vai voltar na sombra da ameixa. A sombra da ameixa eu vou fazer com o azul Caribe. Então, eu vou molhar bem pouquinho no pincel. E eu vou colocar ela aqui. E venho fazendo movimentos circulares. Então, eu venho quase na beirada dessa ameixa.
Que aí dá um aspecto de gelado na fruta, né? Fica legal. E agora, com o branco, eu vou fazer o ponto de luz. Esse ponto de luz, eu vou dar um pouquinho aqui. Aqui. E aqui embaixo. Mais um pouquinho. E aqui agora a gente vai fazer o cabinho. Com o sépia. Destacando ele com o preto. Então, aqui na parte de baixo, eu escureço o cabinho com o preto. E na parte de cima, eu faço a luz com o branco. Agora, só finalizar com alguns raminhos, que eu vou fazer com o tom de sépia. Esse trabalho eu não vou colocar nem musguinho, nem florzinha, porque eu acho que ele já tem bastante elementos. E eu escolhi essas frutas porque elas combinam aqui com o barrado. E eu achei que ficou bem legal assim a composição. Espero que vocês também tenham gostado, né? E peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, que em breve, assim que possível, eu posto mais trabalhos.